Boa tarde a todas e a todos novamente, sejam todos bem-vindos. É um prazer falar pela primeira vez com quem eu ainda não tinha falado, né? Conhecia de nome. E eu preparei um slide para direcionar a nossa reunião e ser mais objetivo para a gente ganhar tempo e conseguir atingir os nossos objetivos. Então, a nossa reunião eu fiz questão de colocar de fundo, como vocês podem ver, um vírus. Peço desculpas, né? Mas é para que a gente não esqueça que a gente está num momento de exceção. Nós todos estamos vivendo um momento de exceção, um momento muito delicado, onde o contexto não é fácil para ninguém, né? Eu me solidarizo com as famílias que, de perto ou de longe, sofreram impactos mais diretos desse momento e espero que todos vocês estejam bem, de alguma forma, para que a gente possa continuar. Então, eu começo apresentando a nossa equipe. A gente vai chamar esse momento de reunião geral, mas podem entender como um bate-papo, então fiquem à vontade para, em algum momento no final da nossa reunião, tomar a palavra, expor as aflições, as impressões, os desejos, os comentários que vocês tiverem e quiserem fazer. É importante, nesse momento, falar, tá? Então, sintam-se muito à vontade para vocês fazerem qualquer que sejam as colocações. Eu tenho o maior prazer e orgulho em dizer que, por trás das atividades de francês de vocês, nós temos uma equipe muito competente, né, formada pela professora Adeline Artus, né, que muitos de vocês já conhecem, ela vai se apresentar já já. A Ellen Araújo, que é nossa secretária, está sempre presente, professora de biologia também, muito competente, mas que está cuidando das questões burocráticas de um projeto de extensão da monta, que é esse projeto de francês. Vitória Maia, que está aqui também presente, é a nossa bolsista, aluna de francês do nível B1, bolsista do projeto de francês e que colabora não só com as questões burocráticas, mas com as questões pedagógicas do curso, e assim como Gustavo Freitas, também nosso bolsista, nosso aluno do nível B1, que colabora conosco. A pauta do nosso bate-papo, né, é bem pontual, então eu vou fazer as apresentações da equipe e do projeto. Logo depois, a gente vai passar a palavra para o Vitória e para o Gustavo, que vão apresentar para vocês os resultados daquela análise do questionário que nós fizemos, e eu vou mostrar por que esse questionário foi importante para o andamento do nosso curso. Em seguida, eu passo a palavra para a Adeline, que vai falar sobre as provas do Delphi B1 e B2, que o IFMA vai novamente sediar esse ano em novembro, e também de um curso preparatório do Delphi que nós vamos implementar em setembro e outubro, nos 2 meses que antecedem as provas do B1 e B2, para os candidatos que vão se inscrever, interessados em fazer a prova do Delphi. Então é o momento de vocês fazerem perguntas sobre esse diploma, qualquer dúvida que vocês tiverem, o que é o diploma, se tem validade, né, e qual é o nível que vocês têm, para que nível de Delphi seria mais adequado. Tudo isso a gente pode, juntamente com a Adeline, tentar responder essas perguntas. A penúltima pauta, a gente precisa ratificar alguns compromissos, né? Eu lamento, comecei lamentando pelo contexto de exceção que estamos vivendo, mas nós estamos num projeto de extensão que foi submetido a uma instituição como o Instituto Federal do Maranhão, centenária, e que tem envolvido um quadro de servidores e um quadro de bolsistas para que as atividades sejam desempenhadas. Então, tanto do nosso lado, quanto do lado dos alunos, dos estudantes, a gente precisa ter compromissos, e é nessa penúltima pauta que eu vou pedir para que a gente ratifique alguns compromissos de frequência, participação, mesmo compreendendo, repito, o momento de exceção que a gente tem vivido. Eu vou pedir a gentileza para fechar o microfone. Eu acho que, não sei se é a Renata Costa, talvez, que esteja com o microfone aberto. E, em momento oportuno, vocês podem abrir o microfone para falar, tá?
Obrigado. E aí a gente passa então para a fala franqueada. Vocês podem se inscrever e a gente vai ouvir, conversar, bater um papo com vocês, tá bom? Então essa é a pauta do nosso bate-papo. Gente, o nosso projeto, ele começou com um edital para cursos presenciais, e vocês devem lembrar disso, aconteceu em fevereiro, os resultados saíram em março, e junto com os resultados, a pandemia. Então, nós ficamos muito preocupados com esses alunos que tinham sido aprovados para os cursos de francês níveis A1, A2 e B1, nível iniciante, básico e intermediário, e a impossibilidade de fazer aulas presenciais. Então, prontamente, essa equipe que foi apresentada a vocês escreveu um projeto, e é bom que a gente diga, para que socialize isso com vocês, é extremamente burocrático elaborar um projeto de curso numa instituição pública no Brasil. Então, a gente tentou criar um projeto de extensão, submeteu a um conselho, foi avaliado, teve um prazo, e esse projeto começou, então, a operar em abril, no dia 16. E nós temos até o dia 1º de março para finalizar totalmente o projeto. Mas esse 1º de março é o fim dos relatórios finais, da entrega de notas. Então, o nosso curso não vai até março. O nosso curso deve ir até fevereiro. O calendário final, a Adeline deve passar para vocês, para as turmas de vocês, e as turmas do B1, os alunos já receberam, né? Então, o curso de vocês tem a duração de 90 horas por níveis. Os alunos que estão no nível A1, que são 2 turmas, têm 90 horas de aulas. Alunos do nível A2, 90 horas. E alunos do nível B1, 90 horas. E eu vou dizer a vocês como vai ser computado essas horas, já trazendo a inquietação da nossa colega Maria de Fátima, que falou agora no início da nossa reunião. Nosso curso tem uma parceria, ele está junto com um projeto de pesquisa, então os professores estão envolvidos num grupo de pesquisa que é cadastrado no CNPq, para discutir e estudar as formas de se ensinar de forma não presencial, como a gente tem feito aqui. O grupo se chama EALIF, é uma sigla para Ensino-Aprendizagem de Línguas e Literaturas nos Institutos Federais. Para mostrar o desenho desse projeto de pesquisa. As aulas é a ponta do iceberg, né? Por baixo desse iceberg tem muitas atividades que a gente desempenha para que as aulas de francês possam acontecer. Então temos também um centro de exames Delphi-DALF, desde 2016, com o fechamento da Aliança Francesa em São Luís do Maranhão. Os alunos que tinham interesse em fazer ou mobilidade acadêmica internacional, estudar no exterior, tentar bolsas para mestrado, doutorado, ou até no Brasil, né? Alguém que tivesse interesse em fazer o mestrado ou doutorado aqui na UFMA, na UEMA, em outras universidades federais ou estaduais do país, podem apresentar o DELF como diploma de proficiência em francês. E aí são isentos da prova de línguas. Esse diploma é muito importante, a Adeline depois vai explicar para vocês. Primeiro, porque ele é um diploma oficial do Ministério da Educação francês. Segundo, porque é um diploma que não tem validade, diferentemente de outras línguas, onde os diplomas têm validades de 2, 3, 5 anos. Em francês, os diplomas são à vie, para sempre, né? Eles não têm validade. Então, é importante que os alunos façam esse diploma, guardem, né? Mesmo que não tenham em mente imediatamente um projeto desse, mas é importante ter porque você vai qualificar o seu currículo, é mais uma língua estrangeira que você está ali assegurando que tenha a proficiência para um mestrado, para um doutorado, para o mercado de trabalho, para a mobilidade internacional, enfim. Vamos falar também do curso preparatório, que a Adeline vai oferecer para os níveis B1 e B2. As provas no nosso centro de exames esse ano é em novembro, então se você se inscreve agora em setembro, você pode fazer preparatório em setembro, outubro, e as provas são em novembro. E nós também temos muitas atividades culturais e seminários que fazem parte das atividades complementares das aulas de vocês. Então, não pensem que são só as aulas, que poderiam ser mais 2 horas, 3 horas por semana, porque essas horas extras podem ser complementadas com muitas atividades culturais
que vocês têm não só dentro do nosso projeto, mas também na rede como um todo. E os alunos do nível B1 pensaram num projeto chamado Raviver la Flamme, né, para não deixar essa chama morrer, né, porque eu acho que sem o desejo, a chama, sem a motivação, tudo fica mais difícil. Então, como nós estamos nesse momento delicado, esses alunos pensaram em convidar francófonos ou francófilos, né, brasileiros que moram em países de língua francesa, ou franceses, ou francófonos, né, de outros países, convidar esses alunos virtualmente para visitas nas nossas aulas e apresentar a cultura, o país, bater papo com os alunos, usar a língua. E isso tem criado uma motivação muito grande nesses alunos e é uma atividade interessante. Então, todas essas atividades fazem parte do nosso projeto 2020-2021. Eu vou agora passar a palavra para o Gustavo. Antes eu vou falar um pouco do design dos cursos. Esse momento é importante antes de falar do questionário. Alguns alunos responderam para a gente que acha que um encontro síncrono, desculpa, é um encontro síncrono, tá? É um encontro online, que é o que a gente está fazendo agora. 1 hora de encontro síncrono pelo Zoom por semana seria pouco, né? Essa 1 hora de encontro online que a gente tem equivale a 3 horas de aulas presenciais. Esse cálculo não foi feito de forma aleatória. É o cálculo, inclusive, oficial do Instituto Federal e de universidades para as atividades não presenciais. As atividades que são feitas, mediadas pelo computador, como essa, elas não podem ter o mesmo tempo de duração de aulas presenciais. Por quê? Porque a gente não tem a mesma resposta, nem o professor, nem o aluno. Se eu der uma aula de 4 horas online para vocês, por melhor que seja a aula, eu posso dançar, posso passar vídeo, posso fazer o que eu quiser aqui, mas para prender a atenção de vocês por 4 horas é quase impossível. Primeiro que a gente não consegue, né? A gente não tem como ficar 4 horas diante de uma tela de computador como se fosse uma aula presencial. Então, esse cálculo de um encontro de 1 hora para 3 horas é o cálculo do Instituto Federal. Nós temos também atividades assíncronas que são feitas no Google Classroom, onde o professor deposita essas atividades, textos, links das aulas que vocês de repente perderam, vídeos, músicas, enfim, é um repositório assíncrono, porque ele não é no mesmo tempo, né? Ele pode ser acessado em outro horário, em outro momento posterior da aula, e o aluno faz aquelas atividades, depositam lá no Google Classroom e o professor tem a resposta e recebe esse material. Além disso, temos um canal que é síncrono e assíncrono, que é o WhatsApp. Então, cada turma tem um grupo de WhatsApp, onde os alunos podem ter esse contato direto com o professor e nós agradecemos, porque quando fomos criar, a gente pensava, será que o professor não vai ser bombardeado, né, de informações, de solicitações 24 horas com esses grupos de WhatsApp? Eu acho que o funcionamento tem sido exemplar e vocês estão de parabéns, né? Todos nós estamos de parabéns, porque essas atividades realmente ocupam muito tempo. Para a gente dar 1 hora de aula na internet, a gente no mínimo prepara durante 2 horas essas aulas. Então já tem 2 horas de preparação, 1 hora de aula, depois tem 1 hora para postar essas aulas no Google Classroom, corrigir atividades, repostar. Vocês não podem imaginar como também é delicado para quem está do lado de cá, do lado do professor, né? Nós temos ainda como suporte para o aluno os métodos, né, les méthodes, e em algumas turmas a gente tem usado a grammaire progressive em nível débutant e intermédiaire. Usamos como recursos também podcast, vídeos que os alunos fazem, seminários que os alunos organizam online, muito interessante, convite dos francófonos e francófilas, como eu falei, e apresentamos então isso como resposta às condições e coerções. Não esqueçam que a gente pensou esse curso em março, exatamente no mês onde a pandemia foi deflagrada no mundo, e começamos em abril. Então nós passamos o mês de março
recebendo as informações oficiais do mundo inteiro, né? A pandemia não chegou no Brasil no dia 12 de março, então nós começamos em março preparando o curso, recebendo informações da pandemia, ajustando o cronograma, ajustando o projeto, submetendo os movimentos normais dentro do Instituto Federal e oficialmente começamos as aulas em abril. Então isso foi um grande desafio para nós professores que construímos isso. Percebemos então que faltavam elementos para o sucesso dessas aulas, né? A gente precisou construir habilidades sociais para essas aulas virtuais. Então, abrir câmera ou fechar câmera às vezes, né? Por exemplo, você entra numa turma de 40 alunos, aí tem 40 nomes. Você não sabe se os alunos estão ali presentes, se estão prestando atenção, o que é que estão fazendo, né? Então, essas habilidades sociais, esses comportamentos foram muito bem ajustados nas aulas de francês. E eu fico realmente muito feliz, porque a gente tem outras realidades, né? Eu também sou professor de língua portuguesa, e nas outras realidades a gente tem outras dificuldades, né? Então, vocês realmente estão de parabéns, porque esse uso da sala no WhatsApp, essas questões de câmera, microfone, né, barulhos, isso realmente funciona razoavelmente muito bem em francês. Nós estamos num contexto de exceção. A qualquer momento a gente pode ter uma notícia muito boa, ou tomara que sempre muito boa, né, de vacina, né, de melhora dessa realidade, que a gente possa voltar às aulas presenciais. Mas, por enquanto, nós estamos apresentando esse projeto de curso como resposta às coerções legais que a gente tem para trabalhar. Mas aí, gente, queridos e queridas, tem algo que essa realidade precisa mudar tanto no professor quanto no aluno. O aluno, mais do que nunca, precisa hoje de autonomia, né? A gente não pode mais pensar dentro do modelo de aulas presenciais. As aulas presenciais, a gente tinha esse contato olho no olho, a gente estava na sala, motivando o aluno, aqueles 2, 3 minutos antes da aula, perguntava como o aluno estava, se tinha algum problema. Infelizmente, agora a gente não tem tempo, né? Liga a câmera, 3 horas da tarde, começa a aula, 4 horas termina, começa outra turma. E aí a gente não tem, apesar da intimidade de entrar na casa de vocês e vocês entrar na nossa casa, apesar dessa suposta intimidade, é uma realidade bem diferente da presencial. Então, os alunos precisam desenvolver uma autonomia, que eu vou chamar aqui de automonitoria. Essa automonitoria, ela é uma competência dos dias de hoje, né? O aluno ele precisa ter uma habilidade de aprender e que muda de aluno para aluno, porque cada aluno aprende de um jeito diferente. Tem aluno que é capaz de assistir uma aula dessa, uma reunião dessa, ouvindo música, teclando no celular, escrevendo alguma coisa, desenhando, tomando café, sei lá, com múltiplas possibilidades. E tem outros que precisam realmente... Eu, por exemplo, rabisco tudo. Se vocês pudessem ver meu espaço de trabalho, eu tenho aqui um computador e do lado eu tenho dezenas de lugares para rabiscar. Papel, caderno, porque eu realmente escrevo rabiscando tudo, né? Mas isso é uma habilidade, é um perfil individual, né? Então vocês precisam ter essa automonitoria, o controle da impulsividade, essa adaptação às condições atuais e contemporâneas e a adaptação também às coerções. A diferença entre condição e coerção, vocês conseguem perceber, né? Uma é escolha. Condição é quando a gente tem escolha. Bom, você tem a condição de fazer a aula de manhã ou de tarde. A outra é a coerção, quer dizer, a gente tem que fazer as aulas não presenciais porque a gente não pode fazer presenciais. Aí não é uma escolha nossa. A gente está sob coerções oficiais, legais. A gente não pode trabalhar presencialmente, é diferente. Então eu peço que vocês desenvolvam, né, foquem nessa autonomia. Vocês podem, inclusive, ir à frente do professor. O professor, quando ele entrega o cronograma de atividades para as aulas, na aula da semana que vem nós vamos trabalhar tal tema. O aluno pode e deve fazer uma pesquisa sobre esse tema, estudar previamente sobre esse tema, um texto que o professor depositou no Google Classroom, ou que deu alguma indicação de sites,
para que durante essa 1 hora da aula a gente aproveite o máximo possível para trocar ideias, esclarecer dúvidas. Não é mais aquele modelo, né, presencial de aula onde o aluno esperava quase que de forma passiva, né, alguns alunos, o conteúdo da aula. Agora a aula está invertida, né? O aluno ele vai buscar esse conteúdo de forma autônoma, ele discute com o professor nesses encontros, ele explora esse momento da melhor forma possível, com o uso dessas metodologias ativas, né, que provocam o aluno, que jogam o aluno para projetos, tarefas e desafia muito. Claro que esse desafio incomoda, e aí tem alunos que, a gente vai ver isso agora nos questionários, como os alunos reagiram a esse pensamento. Porque uma coisa até aqui é como nós, professores, eu, Adeline, os bolsistas e a Ellen, como nós pensamos, como a equipe do francês pensou o projeto dos cursos. Fizemos um teste, maio, junho, julho, aplicamos o questionário para saber como vocês estavam percebendo o que a gente tinha pensado. E agora é que a gente vai ver como se deu esse resultado. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora então para o Gustavo. O Gustavo, nosso bolsista, que vai apresentar então os resultados desses questionários e a gente vai comentando aos poucos. Bonjour, meu nome é Gustavo, como eu tinha dito antes, eu sou um bolsista da Casa das Línguas, assim como Vitória. Como o professor Wilton bem disse, o nosso formulário avalia a posição dos alunos sobre o projeto. O que os alunos acharam, o que eles disseram sobre, quais as sugestões que eles tiveram, quais as dificuldades que eles apresentaram e tudo mais. Esse primeiro formulário é o formulário de avaliação geral dos alunos, um formulário que provavelmente vocês responderam. E o próximo slide é a avaliação dos alunos que saíram das turmas, os alunos que foram evadidos. A primeira pergunta que foi feita no formulário foi a avaliação do francês online. O que os alunos achavam do francês online? Se eles preferiam ter aula de francês presencial, semipresencial, online, quais os pontos positivos e os limites dessas aulas online. No geral, das 38 respostas que tivemos ao formulário, 24 alunos disseram que preferem aulas presenciais, enquanto 13 preferem aulas online. Um aluno sugeriu aula semipresencial, que é online e presencial ao mesmo tempo. Olhando isso em formato de gráfico, dá para ver que 63% dos alunos preferem aula presencial. A segunda pergunta, também respondida, é sobre a avaliação geral, se é uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa, ou uma avaliação positiva com algumas ressalvas. Das 38 respostas, nós podemos ver que 18 foram positivas, 3 foram negativas e 17 foram mistas. Mistas no sentido de boas, porém com algumas ressalvas. Nessas positivas e negativas, nós podemos ver que as positivas se dividiram nas seguintes categorias. Puramente positiva, ou seja, a pessoa respondeu o curso foi muito bom, excelente. Foi positiva, elogiando o dinamismo e a praticidade do curso, dizendo que o curso foi muito dinâmico, é muito mais prático ver uma aula online do que uma aula presencial. Foi positiva pela acessibilidade, que alguns apontaram que uma aula online é mais acessível do que uma aula presencial, por questão de locomoção ou distância, qualquer coisa assim. E também houveram diversos elogios aos professores, que eu compactuo também, os professores foram excelentes. Nas respostas negativas, nós tivemos as seguintes categorias. A dificuldade de aprender por via online, como a Maria de Fátima disse, tiveram muitos alunos que tiveram essa dificuldade de aprender por via online. A timidez ou a não interação com os professores ou colegas, alguns alunos apontaram que, por ser o curso via online, a interação com os colegas e os professores foi prejudicada. E alguns alunos também criticaram os métodos avaliativos, talvez por não conseguir se encaixar com os novos métodos avaliativos online ou por diversos motivos. Já as respostas mistas, que entram na categoria as aulas são boas, mas tivemos as seguintes respostas. As aulas são boas, porém eu prefiro a aula presencial. As aulas são boas, porém a interação aluno-aluno e aluno-professor foi dificultada.
as aulas são boas, mas eu não fui capaz de me adaptar totalmente, como a Maria de Fátima bem disse. As aulas são boas, mas os problemas de conexão atrapalharam significativamente. Muitos alunos citaram o problema de conexão. O problema da internet foi um grande apontamento de diversos alunos. Alguns, às vezes, caíam nas aulas, outros tinham problema de entender por causa da conexão. Gustavo, eu posso fazer um comentário? Claro. Entre a primeira pergunta e a segunda, nós tínhamos como objetivo saber, qual é o desejo dos alunos, e outro, qual é o real, como é que eles avaliam a realidade, né? É muito interessante ver que o desejo dos alunos, acredito eu que seja exatamente o mesmo desejo dos professores, né? 63% dos alunos desejariam ter aulas presenciais, né? É um índice muito alto em relação aos outros. Então, isso aí é no campo do desejo, da vontade de todo mundo. Na segunda pergunta, tem o real. Bom, e aí nós sofremos essa coerção, a gente não pode ter aulas presenciais, a gente não pode, não é que a gente não queira, não pode legalmente, então a gente está fazendo, em resposta a essas coerções, o que dá. E aí, o real. 18% 18 alunos, né, responderam o benefício da acessibilidade. Essa é uma questão muito curiosa que a gente precisa avaliar com mais calma para os próximos editais. Esse questionário só nos interessa para o nosso curso atual, tá? Mas é um dado muito curioso. E o que eu queria chamar a atenção é da interação, da falta de interação, né? Quando os alunos, esses 17 que responderam que de forma mista as aulas são boas, mas falta interação, eu, como professor, compactuo da mesma resposta, da mesma opinião. Eu sinto muita falta nas interações, a gente tem 1 hora de aula, então o nosso conteúdo é o mesmo, a gente precisa usar metodologias mais objetivas, mais pontuais, e a interação, ela sofre muito, além dessas questões do virtual, ela sofre com a questão do tempo, né? E a conexão, aí sim eu pude entender. Eu precisei dar aulas durante o mês de julho, durante 3 semanas, usando a internet do meu celular. E eu percebi como é difícil, como gasta dados, né, a gente usar vídeo. E aí eu pude entender alguns alunos que eu sei que usam celular para assistir nossas aulas e usam pacote de dados. Eu comecei a entender, né, como esses alunos têm dificuldade de conexão. Essa é uma das dificuldades. A outra é quem tem internet Wi-Fi com a prestação de serviço extremamente precário, como nós temos no nosso país, né? Com uma prestação de serviço instável. Imagine a ansiedade de um professor estar chegando no horário da sua aula, faltam 10 minutos e a gente não tem internet em casa. Como é que a gente vai fazer com 20, 30 alunos nos esperando e a gente sem internet? A gente recorre para o celular. Então, hoje, qualquer professor tem, no mínimo, um plano A, um plano B, um plano C, um plano D de internet, porque a gente fica desesperado quando o grande plano A não acontece, e isso não é uma exceção, é quase a regra, né? Então, a gente tem uma instabilidade na prestação de internet que é realmente desesperador, é muito difícil. Então, esses dados que a gente tomou nota são dados muito interessantes que a gente leu com muita atenção, não é, Gustavo? Sim, sim. Muito obrigado pela colocação, professor. O segundo grande bloco do questionário foi sobre as sugestões e as críticas que os alunos fizeram. Quais as sugestões e as críticas que os alunos poderiam nos dar para nós melhorarmos o curso online? Entre as sugestões e as críticas, as mais citadas foram essas. Mais horas, ou seja, um encontro a mais semanal, ou então um aumento de horas nos encontros, como Maria de Fátima também disse. Mais interação com nativos, trazer franceses ou pessoas de outros países para interagir com os alunos. Mais interação entre aluno e aluno. Aumentar o número de vagas nas classes, colocar mais alunos nas classes, talvez para aumentar a interação entre aluno e aluno. Outra sugestão foi a turma presencial, fazer uma turma semipresencial, quer dizer. Mais acesso aos materiais de aula, o uso de novas plataformas e mais atividade no enfoque nas competências individuais. Esse último, mais atividade em competências individuais, se relaciona muito ao próximo slide, que a pergunta foi: qual é a sua melhor forma de aprender? Você aprende quando você
tem mais enfoque nas competências individuais, ou quando você tem um professor lhe explicando, quando o professor te desafia, quando você estuda sozinho. Então, para se aprofundar mais, houve uma outra pergunta no questionário que foi como você aprende melhor? E 42,1%, ou seja, a maioria dos alunos disseram que aprendem melhor quando são desafiados pelo professor. Quando o professor coloca algum tipo de atividade ou algum tipo de desafio para o aluno buscar uma forma de responder e resolver esse questionário. O 23%, que anda quase com os 21% da outra resposta, disseram que aprendem melhor com interação com os colegas, interação com os próprios alunos, que por ser online se tornou prejudicada, até porque na interação presencial, nas aulas presenciais, a interação entre um aluno e outro aluno era bem mais fácil. 21,1% diz que para aprender ele precisa da presença de um professor. 10,5% disseram que estudam melhor no conforto da sala online, na sala virtual. E outras pessoas disseram que aprendem melhor quando francófonos ou então nativos visitam as aulas. Então, essa foi a avaliação geral. No geral, a gente pode apontar que a maioria das respostas foram positivas, que a maioria dos alunos preferem a aula presencial e que a maior sugestão que teve no formulário foi de mais horas e mais interação aluno-aluno. Gustavo, com licença, mais um comentário rápido. Eu e a Adeline já nos reunimos, antes de apresentar os resultados para vocês. Os alunos já devem ter percebido que é um novo ponto, onde a gente vai insistir bastante agora, é na interação também aluno-aluno, né? Então, vocês sugerem, e nós acatamos perfeitamente, né, essa mais interação entre alunos, mais interação entre professores. Isso a gente já está tentando incorporar para esse segundo semestre de 2020. E também a gente percebe que o índice é muito alto de alunos que declaram que aprendem mais quando são desafiados pelo professor. Isso é uma marca muito forte do ensino presencial, como eu tinha dito a vocês. E agora a gente está numa realidade onde o aluno precisa ser mais autônomo, né? Então, essa autonomia, e a gente não está numa ideia processual, não foi assim um processo que durou 5 anos. Foi da noite para o dia. A gente estava numa sexta-feira presencial e na segunda-feira acordou com o ensino não presencial. Então, é normal que o aluno tenha essa sensação de que aprende mais com a ajuda, o apoio, o desafio do professor. E no ensino online, a gente precisa que o aluno tenha autonomia, que ele vá quase que à frente do professor em busca dos conteúdos e use o tempo de aula síncrona para discutir, debater, aprofundar, criticar esse conteúdo, né? Quanto a mais horas de duração, eu também acho que vocês estão pautados nesse ensino presencial. É evidente que no ensino presencial a gente tem 3 horas de duração. Nós já tivemos aula, até o ano passado, as aulas de francês demoravam 3 horas. Vocês imaginam que é fazer 3 horas de ensino de aula de francês não presencial, agora no não presencial? Seria vocês mesmos, depois de um mês, dizer, não, professor, realmente estávamos equivocados. Vamos voltar para 1 hora, né? É muito tempo. Então, eu passo a palavra novamente para o Gustavo, que vai apresentar sobre a evasão de alunos, e aí eu faço um comentário também sobre isso. Perfeito. Nessa apresentação das evasões dos alunos, a Vitória vai me ajudar com comentários e outras colocações. No formulário de evasão de alunos, é importante a gente tomar nota de quantos alunos se evadiram nesse curso do francês, quantas vagas que foram preenchidas não foram utilizadas pelos alunos, ou então, por problemas de conexão, quantos alunos não puderam participar desse formato online. Da mesma forma como no outro formulário, a primeira pergunta é muito geral, que são as considerações iniciais. No curso inteiro, nós tivemos 35 evasões e apenas 4 pessoas responderam ao formulário. Esse número de 4 pessoas que responderam ao formulário de 35 indicam diversos cenários, mas 2 são importantes. Que as outras 31 pessoas não tiveram acesso à internet, por isso não responderam o questionário, ou que então não quiseram responder o questionário, ou não puderam. Ainda
nesse bloco, nós temos as frequências. Esses alunos que se evadiram, qual foi a frequência deles? Um número importante de a gente ver que desses 35 alunos que se evadiram, 22 não chegaram a participar de nenhuma aula, tiveram 0 de frequência. 3 e 6 tiveram 10 e 11%, o que já são dos 25% tolerado de frequência, seria mais ou menos a metade. E 20 e 22% quase chegaram ao número tolerável de frequência, porém ainda baixo. Então, notamos que, de todos os alunos que se evadiram, a maioria nem participaram de nenhuma aula. As turmas, nesse quesito de evasão, a turma A1 foi a que maior teve número de evasões, seguido da turma A2 e da turma B1. A A1 teve 20, a A2 teve 13 e a B1 teve 2. Agora, para as respostas do formulário, a gente perguntou certas coisas. A primeira coisa foi: quais foram os motivos que levaram à não presença do curso? 50% das pessoas que não participaram mais do curso, que se evadiram, disseram que os motivos foram problemas pessoais, de trabalho, saúde, família, que foram os motivos principais de não participarem. 30% indicaram que foram os problemas de conexão de internet. 10% indicaram que o problema foi de iniciar o curso, ou seja, de se adaptar ao curso de forma online, e 10% indicaram motivos diversos, como a plataforma não me foi satisfeita, ou qualquer tipo de coisa assim. A outra pergunta que foi feita foi, de todos os alunos evadidos e que responderam o questionário, se eles teriam interesse em participar das aulas. E todos os alunos mostraram que teve interesse de participar das aulas novamente, que gostariam de retornar à participação das aulas. Assim como no outro formulário, nós perguntamos sugestões e críticas. Nesse formulário dos alunos evadidos, as sugestões são importantes porque mostram quais foram os motivos que as pessoas se evadiram e quais sugestões que elas poderiam participar, de modo que a gente tivesse um projeto onde elas pudessem participar do projeto tranquilamente. Todos os alunos que responderam às sugestões de críticas elogiaram o curso, porém disseram que preferem um curso presencial, seja pela dificuldade do acesso à internet ou pelo aprendizado, mostrando que a maioria dos alunos que responderam ao questionário, se não todos, preferem com certeza o curso presencial e apontam que o fato de o curso ser online devido às circunstâncias foram motivos-chave para eles não participarem mais do projeto. E essa foi a avaliação do questionário. Muito interessante. Vitória, você quer falar alguma coisa antes de eu falar? Sim, eu gostaria de ressaltar que, pelos números que nós fizemos, vale ressaltar que 35%, que são as evasões totais, isso equivale, infelizmente, a quase o percentual de 2 turmas do nosso curso. Então, no formulário passado, foi sugerido a criação de mais turmas ou mais vagas para os alunos, só que, infelizmente, com esses dados que nós obtemos, nós vemos que o que nós já deixamos disponível não foi um resultado muito bom. E também que a porcentagem de alunos, o número de alunos que não teve nem alguma frequência, 0% de frequência, equivale a mais de uma turma, e num nível essencial que é o debutant. Muito bom. A minha leitura desses números, né, porque esses números a gente precisa interpretá-los também com muita crítica, religando muitos pontos, né? Então, o primeiro cenário nós estamos num momento de exceção, como eu falei para vocês. Então, é muito difícil para a gente fazer afirmações finais sobre esses números. Mas esses números preocupam porque nós, a Ellen está de prova, a Ellen é a nossa colaboradora dentro da equipe, nós precisamos fazer um projeto e depois precisamos fazer um relatório de prestação de contas. Então, a gente vai escrever no relatório final esses números. Só que a gente não sabe quem vai ler o ano que vem a nossa prestação de contas desse ano, nosso relatório, e pode levantar as seguintes perguntas, né? Bom, por que houve uma evasão tão alta? Então, a nossa evasão alta, esses números indicam, o questionário que nós reaplicamos a esses alunos que não participaram dos cursos tinha esse interesse em saber por que é que um aluno se inscreve num curso e não cursa. Olha o impacto que isso causa, porque aí ficam 22 vagas ociosas
que poderiam ser preenchidas por... Eu tenho certeza que tem muitos alunos interessados em fazer esse curso, muitos, porque a lista de espera ficou imensa, né? Então, poderiam ter 22 outros alunos integrando esse nível A1, né? As turmas poderiam... A gente até abriu algumas exceções para alunos ouvintes para preencher esses dados, mas atrapalha também o curso de quem já está nas aulas desde abril, a chegada constante de alunos. Toda semana chega um aluno ouvinte na turma. Então, a gente precisa atentar para essa responsabilidade. Lembram que eu falei que uma das pautas era a gente assumir esse compromisso? Então, eu não estou falando para vocês, porque vocês continuam no curso, mas é para esses alunos que realmente se inscrevem num curso e não cursa, né? Agora, nesse momento de exceção, é difícil garantir que esses alunos se evadiram por vontade, né? O que indica, o que fica muito claro para a gente é que esses alunos não tiveram acesso à internet, não tiveram condições de ter acesso ao curso online, e é por isso que eu acho que a gente tem que ter uma complacência, né, muito grande nesse momento, porque a gente sabe que o momento é de muita dificuldade. Então, esses alunos não têm acesso aos meios para ter acesso às nossas aulas, o que é lamentável, mas é um dado que nos preocupa, esse dado da evasão, né? Bom, e terminou, Gustavo? Você tem mais alguma coisa para falar? Perfeito. Não. Então, agora eu vou passar a palavra para a Adeline, que vai nos apresentar e apresentar a vocês o DELF, o Diploma de Ensino de Língua Francesa, né? Esse diploma é extremamente importante para vocês que estão fazendo o curso de francês, que começaram agora, ou que já estão no nível A2, ou que já estão no nível B1. Né? Para quem está no nível A1, pelo menos já conhece um pouco o horizonte, sabe quando vão fazer esse diploma, o que é que ele significa para vocês. E quando forem se inscrever, saibam a diferença entre o nível B1 e o nível B2 do DELF, ok? Então, por favor, Adeline, a palavra é sua. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. Eu sou Adeline, a professora de francês. Eu sou francesa e faz 2 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu ensino nas turmas A1 e A2 esse ano e eu participo também no Centro de DELF e DALF, o teste de proficiência da língua francesa. Então, eu vou explicar agora para vocês qual é a diferença, mas se alguém tem alguma pergunta já, ou alguém já sabe a diferença entre o nível B1 e B2. Todo mundo sabe que tem 6 níveis, tem o nível A1, A2, que é o nível mais iniciante. Depois tem o nível B1, B2, que é o nível intermediário. E depois tem os níveis C1 e C2, que são os níveis que a gente chama de independente. Mas qual é a diferença entre o B1 e B2, que são os 2 níveis que a gente propôs para fazer o teste de proficiência no Centro de Língua? Qual é o objetivo de um aluno que quer passar o teste de B1? Qual é o objetivo de um aluno que quer passar o B2? Alors, eu vou mostrar agora para vocês. Tu veux partager ton écran? Sim, não está funcionando? Oui, ça marche. D'accord. Alors, eu vou já mostrar os níveis que eu apresentei. Então, esses níveis eles fazem parte do quadro europeu comum de referência para línguas. Esse quadro europeu ele funciona para várias línguas. Eu acho que é 63 línguas que funcionam no mesmo padrão no momento do teste, no momento das provas. Então, tem o nível A1,
que é iniciante. O usuário, ele é elementar. O A2 também, que é elementar. O B1, que é referência. Então, o usuário ele se tornou independente. B2, ele é avançado. E depois tem o C1 e o C2, que são que são mais autônomo, que têm um domínio completo. Então, desde que o Centro de Proficiência abriu, a gente presente essa possibilidade de passar o B1 e o B2. Adeline, eu posso completar com uma informação? Sim, claro. Pode deixar essa tela para eu apresentar aos alunos. Nós poderíamos oferecer qualquer um desses níveis no Centro Delphi-DALF do IFMA, mas nós demos prioridade aos níveis B1 e B2 do Delphi, porque são esses os níveis que servem para a mobilidade acadêmica internacional dos alunos, que são os níveis exigidos nos programas de mestrado e doutorado nas universidades públicas do Brasil e nas universidades estrangeiras, para demonstrar proficiência. Vocês sabem que quem vai fazer mestrado em alguns programas exige-se uma língua estrangeira e doutorado 2 línguas estrangeiras, né? Então, esse diploma do Delphi, ele não tem validade e ele serve também para preencher essa necessidade. Portanto, os alunos que estão fazendo um curso de francês hoje, é altamente recomendável que finalizem esse curso, né, que materializem esse conhecimento no diploma Delphi, que é a prova, né, do Ministério da Educação francês de que vocês têm o nível B1, B2, o A1 e A2 para o aprendizado de vocês. Adeline. Então, o nível B1, basicamente, é um nível que vai definir você como independente em qualquer situação da vida cotidiana. Assim, você pode se virar, você vai viajar para um país francófono, você vai ter uma experiência com francófono e você vai poder se organizar, você vai poder entender em qualquer situação cotidiana. Aqui, a descrição, o usuário se torna independente, é capaz agora de sustentar uma interação, pode entender e alimentar uma conversa, dar uma opinião. É capaz de solucionar situações imprevistas da vida cotidiana. Então, essa palavra imprevistas é muito significante nesse nível, porque você, no momento da prova, você não tem preparação no momento da prova oral. Você tem várias opções de temática, você vai escolher uma temática, pensar alguns minutos e pronto, vai passar a interação com os corretores. E qualquer temática é uma temática da vida cotidiana, por exemplo, você é estudante no Canadá e você quer organizar uma festa para os novos estudantes, mas o dono do prédio é um pouco assim, se sente um pouco como eu posso falar, tem algumas restrições e ele não dá muito para ele de organizar essa festa. Como você vai negociar com ele para poder organizar essa festa? Ou pode ser, por exemplo, você fez uma compra na loja e quando você chegou em casa, o artículo tinha um problema, estava furado, não sei, tinha uma mancha. E como você vai solucionar essa situação? Então, isso é o nível B1. Depois tem o nível A2, o nível B2.
Aqui tem a descrição. Eu posso apresentar um pouco a descrição da prova B1. Então, tem uma compreensão oral, um áudio. Tem, na verdade, 3 documentos em áudio. E você vai escutar 2 escutas só. E a nota maximal é 25. Depois tem a compreensão escrita, com 2 documentos escritos. Também é 25 pontos. Depois tem a produção escrita. Então, a produção escrita é uma expressão de uma atitude pessoal em relação a um tema geral, ensaio, correspondência, artigo. Geralmente, o que dá mais inconforto para os alunos é a produção oral, certo? Que é em 3 partes. Uma entrevista, um exercício em interação, esse exercício que é esse exercício sem preparação. E depois uma expressão de um ponto de vista a partir de um documento iniciador. Então, isso é a prova B1. E a nota final, a nota maximal é 100, e você consegue passar essa prova se você passa 50 pontos. Agora, vamos ver a apresentação da prova B2. O usuário do nível B2 adquiriu um nível de independência que lhe permite argumentar para defender sua opinião, sustentar seu ponto de vista e negociar. Neste nível, o candidato demonstra fluência no discurso social e se torna capaz de corrigir ele mesmo seus erros. Então, esse nível B2, nós podemos falar que é mais acadêmico, porque geralmente as universidades francófonas, eles pedem mais o nível B2 para poder entrar. Para ter a nacionalidade francesa é o nível B1, mas o que é mais acadêmico é B2. E a forma mesma da prova vai se tornar também mais acadêmica, com essa questão de defender a sua opinião. O corretor, ele vai realmente colocar você em desafio. A gente não vai... a gente vai só tentar que você ache as palavras para realmente ver se a compreensão e se a explicação ela é constante do início até o final da prova oral. E aqui tem a descrição da prova. Donc, sempre tem quatro pontos de competência: a compreensão oral, responder questionários de compreensão, 2 documentos em áudio, palestra, conferência, discurso, documentário, programa de rádio, de televisão, entrevista, etc. A compreensão escrita, que é 1 hora de compreensão escrita, também tem 2 documentos. Texto de caráter informativo relativo à França ou espaço francófono, texto argumentativo. A produção escrita, tomada de posição pessoal argumentada, contribuição a algum debate, carta formal, artigo crítico. 1 hora também. E a produção oral, apresentação e defesa de um ponto de vista a partir de um documento iniciador. Então, essa produção oral no B1 tinha 3 partes. Na produção oral do B2 é só uma parte, que é a apresentação de um documento que você prepara antes, e depois os corretores perguntam algumas questões para você, para poder se defender sobre o ponto de vista que você apresentou. E cada um também, cada competência é 25 pontos, e a nota final é 100 pontos também.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. E o quadro europeu comum de referência, as línguas, aprendizagem, ensino, avaliação, que é um instrumento de referência transparente, coerente e abrangente. Muito bom. Vocês têm alguma pergunta? Agora, se não tiverem, também podem encaminhar depois para a gente, para a Adeline, sobre o Delphi. Eu queria só aproveitar uma das palavras que a Adeline falou, que abre margem à interpretação, que ela disse que você tem que defender o seu ponto de vista. O verbo defender pressupõe um ataque, não é? Então, esse júri que vai estar no dia da prova, ele vai simular, eu estou colocando entre aspas, simular uma contraposição ao seu ponto de vista, né? Então, o aluno ele precisa ter não só a autonomia, mas o controle da ansiedade, para que nessas provas ele não se desespere. Faz parte do jogo. É isso que eu acho que é importante para o aluno conhecer, é que nessas provas, quando o aluno, por exemplo, preparou uma ideia fantástica para defender o consumo de salada, sei lá, vamos supor que o tema seja alimentação saudável, e aí o júri vem com um argumento dizendo, mas a salada é cheia de agrotóxico, como é que você defende esse ponto de vista? E aí você, na verdade eu não queria dizer isso, né? Eu acho que realmente não se deve consumir salada. Não é essa posição que a gente quer, a posição é de defesa do ponto de vista, né? Então você tem que dizer, não, na minha opinião, existem alimentos que não têm agrotóxicos, são alimentos bio, etc. Então tem que dar argumentos, tem que buscar argumentos em defesa do seu ponto de vista, a menos que o ponto de vista seja insustentável, né? É possível. Se for insustentável, ele reconhece que é insustentável. Mas isso é no nível B2. Eu acho que o aluno, pelo perfil que eu conheço dos alunos brasileiros, o único grande problema é que ele se lança, às vezes, num diploma como esse, sem conhecer as regras do jogo, né? E ele precisa ter o conforto, a certeza do processo, como é que vai ser o processo. Então, é por isso que a Adeline e o IFMA vai oferecer essa preparação nos meses de setembro e outubro, né, para quem vai fazer a prova do Delphi B1 e B2, para que vocês saibam de todas essas regras, como vai funcionar, quais são as partes da avaliação, o que é que o júri vai fazer, né, se o júri vai... Esse ataque é o quê? Faz parte do jogo, né, um faire semblant, e como vocês devem reagir a esses ataques. Então, fiquem atentos que em breve nós voltaremos a informar essas datas para quem tiver interesse em fazer as provas preparatórias para o Delphi, tá bom? Adeline, você tem mais alguma coisa para colocar? Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, foi muito claro, né? Foi muito interessante. Merci. Então, eu sei que talvez vocês, num momento como esse, pensem assim, mas eu vou esperar, né? Eu vou esperar para daqui a 10 anos fazer o Delphi, sei lá, que passa na cabeça de um aluno. Eu recomendo, né, que vocês reavaliem para um prazo mais exequível, ano que vem no máximo, daqui a 2 anos, porque nós somos centro de Delphi-DALF no IFMA, mas num mundo que não é um mundo que está sendo, né? Vocês estão percebendo que há muitas mudanças. Então, assim, nós estamos sendo o centro Delphi-DALF, é isso que eu quero dizer. Então, não pensem em longo prazo, daqui a 10, 20 anos, porque isso é um projeto, é uma ação dentro de um projeto de extensão que tem uma equipe, eu, a Adeline, os bolsistas, a Ellen, o Gustavo, a Vitória, à frente. Mas isso não quer dizer que daqui a 10 anos o centro esteja lá firme e forte, né? Então, aproveitem, porque uma vez que o centro não esteja mais aqui no Maranhão, o que é que acontece? O aluno que tiver o desejo de ter o Delphi precisa investir numa passagem aérea para ir para uma das capitais vizinhas, Belém, Fortaleza, Brasília, São Paulo, fazer essas provas nessas cidades, né? Então, fica um pouco mais difícil, né? Então aproveitem essa oportunidade. Eu digo e confesso que é algo extremamente
trabalhoso manter esse centro aqui em São Luís, tá bom? Bom, agora a palavra está franqueada. Eu vou pedir a Adeline que abra a tela, por favor, para a gente franquear a palavra. Então, o Ivo quer fazer uma pergunta já? Professor, Bom, eu também queria fazer uma. a Maria de Fátima. Então, perfeito. A palavra, Adeline, você poderia só retirar a sua tela, por gentileza? E a palavra já está franqueada. Então, a Maria de Fátima pode começar. Eu queria saber, assim, para a gente que está do começando agora, né? Do básico. Se, assim, a gente, como a gente já está no processo, se a gente tem o direito de ficar nos níveis automaticamente. Boa pergunta. Ou Eu acho que todo ano tem que fazer uma nova... Assim, tem que fazer uma matrícula, assim, mas assim, ficar nessa pressão de vai dar, não vai dar... Como foi? Olha, eu passei, das 20 vagas, eu passei em 19ª. Quer dizer, isso para mim foi uma alegria muito grande. Muito boa a sua pergunta, Maria de Fátima. Eu acho que é a pergunta de todos os alunos, né? Muito bom. Obrigado por fazer a pergunta. O nosso projeto, ele anualmente, a gente lança um edital, e por ser uma instituição pública, e esse edital é público, ele precisa ser lançado, e o edital é que estipula os níveis. Eu confesso que nós daremos toda a atenção para oferecer a continuidade de vocês, para não deixar as turmas sem continuidade. Então, se a gente não puder oferecer muitas turmas, pelo menos a gente vai oferecer as turmas para dar continuidade aos níveis que já estão em curso, né? Mas a gente vai fazer todo o esforço. Mas, no entanto, o aluno precisa se submeter ao processo seletivo para frente. Para você vai ficar mais fácil, porque o que é mais difícil é o A1, para começar, né? É onde a gente tem o maior funil, é onde tem mais candidatos para menos vagas. Mas quando é para o nível A2, B1, por exemplo, o nível B1 foi super confortável, porque o aluno tinha que demonstrar conhecimento no nível A2. E aí a gente já tem menos alunos, aí fica mais tranquilo. Então não se preocupe que daqui para frente a seleção fica mais simples. Mas infelizmente tem que acontecer, porque a gente precisa oferecer a oportunidade para todo mundo. O Ivo está inscrito. Ivo, você gostaria de fazer uma pergunta? Ele escreveu. Pergunta o seguinte: professor, essas provas são anuais? Nós que estamos no A1 temos capacidade real de aprovação? Boa pergunta também, Ivo. É o seguinte, essas provas do Delphi, elas seguem um calendário internacional. Então, o calendário na França autoriza todos os centros do país a fazer em 4 períodos no ano, que é março, junho, setembro e novembro. O nosso centro, ele só faz uma sessão por ano, em novembro, pelo número de candidatos. Porque se a gente oferecer as 4 sessões anuais, a gente vai ter pouquíssimos candidatos. Então, a gente concentra todos os candidatos em novembro. Mas antes de responder a sua pergunta se vocês têm chances, é evidente que vocês têm chances, tem alunos maravilhosos, excepcionais, e a gente sempre tem alunos aprovados, tanto da UFMA, de outros cursos, né, do nosso centro, do nosso curso do IFMA, todos os anos os nossos alunos têm aprovação. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes uma oportunidade acontece sem que a gente espere. Agora, por exemplo, nós temos casos de alunos de alguns cursos de engenharia que vislumbraram a possibilidade de bolsa para estudar na França e precisam, com urgência máxima, de um diploma até outubro. É impossível. Por que é impossível? Porque o calendário é em novembro, o diploma vem impresso depois que você é aprovado da França, do Ministério da Educação, demora 6 meses para chegar no Brasil. Então, você tem que investir e programar para fazer um diploma desse, para fazer a prova em novembro, receber o diploma por volta de abril ou maio do ano que vem. Quer dizer, então você só vai ter, de fato, esse diploma a partir de meados do ano que vem. Por isso que eu chamo muito atenção, porque na nossa cultura é difícil a gente fazer esse planejamento, né? Se planejar com antecedência, mas é importante fazer isso. E
No nível A1, é evidente que eu não recomendaria um aluno do nível A1 fazer a prova do nível B1. Que a sua pergunta é essa, né? Nós que estamos no A1, temos capacidade real de aprovação? Tem no nível A1, né? Mas no nível B1, não. Eu preciso ser sincero, mas a diferença entre o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2 é um abismo, né? São níveis bem diferentes. Então, tem alunos que têm o perfil de nível A2, que ainda não é B1, tem alunos que têm o perfil de nível B1, que ainda não é B2, e tem alunos que têm nível de B2, que não é C1. Então, tem que saber exatamente qual é o seu nível, e existe um link de teste para isso. No anúncio que nós colocamos no site do IFMA, tem um link lá, que é um link onde tem um teste que você vai fazer de forma autônoma, você vai preenchendo o teste e no final ele diz qual é o seu nível. Se você tem nível para ir para a prova 1, A2, B1, B2, tá bom? É importante vocês fazerem essa formação com a Adeline para vocês terem a certeza do nível de vocês. Mais alguma pergunta? Eu vou pedir ao Gustavo que faça uma varredura no bate-papo para ver se tem perguntas no bate-papo também, tá, Gustavo? Por favor. Obrigado, Igor, pela pergunta. A Cláudia Paixão levantou a mão. Cláudia Paixão Matos. Bonjour, professor. Bonjour, Cláudia. Ça va? Ça va, ça marche. Eu De queria mieux en mieux. Eu queria saber a respeito do curso preparatório. Tem alguma coisa estruturada, tipo dia, quanto tem semana? Então, situação para poder... muito boa pergunta, Cláudia. várias situações para poder decidir se vou ou não fazer. Mas se já está estruturado o curso, se já tem o dia, se já tem a quantidade de aulas, né? Possivelmente, né? Possivelmente vai ser online também, né? Exato. Sobre esse preparatório para quem tomar algumas, né? Alguns encaminhamentos. Boa pergunta. Boa pergunta, Cláudia. Eu já justifica por que que nossa reunião ela foi protelada da semana passada, retrasada para hoje, porque nós queríamos garantir o lançamento da sessão do Delphi. Então, a sessão do Delphi foi oficialmente aberta na última segunda-feira. Então, a gente estava querendo que a reunião fosse o momento de anúncio dessa sessão do Delphi. Então, hoje, oficialmente, a gente anuncia que o IFMA vai ter a sessão do Delphi de novembro e as inscrições podem ser feitas até setembro. Então, Cláudia, respondendo sua pergunta, nós ainda não temos detalhes do dia e da hora dessa formação, porque nós queremos saber quantos candidatos vão se inscrever. E esse nosso curso não vai ser destinado apenas aos alunos do IFMA. Se alunos de outras instituições se inscreverem no Delphi, eles podem fazer esse curso preparatório, que eu coloco entre aspas. Na verdade, é um curso para esclarecer os níveis, para que o aluno não invista o seu dinheiro, né? Por exemplo, é uma prova que custa no nível B1 R$ 311 e no nível B2 R$ 380. Esse dinheiro é pago para o Ministério da Educação francês e é equivalente em euro, né, o valor da prova. Então, para que o aluno não invista esse dinheiro sem saber qual é o seu nível. Então, o trabalho que eu vou pensar com a Adeline, e a gente deve publicar isso o mais rápido possível, é qual é o formato que vamos oferecer, mas a ideia inicial é oferecer, não é um curso preparatório do zero, não é isso, é um curso que vai guiar no perfil dessas provas, que vai esclarecer o aluno que nível ele tem, porque às vezes um aluno que está no nível B1, como é o caso de muitos de vocês, A1 e A2, ele não tem a certeza do nível dele, né? Então, a Adeline ela pode pensar em avaliações de teste, né, para indicar qual é o nível desse aluno. Muitos de vocês fizeram cursos de francês em vários lugares, em várias escolas, em vários momentos da vida. Tem pessoas que começaram há muitos anos, pararam, voltaram. Então, é normal que esse aluno ele precise, né, de um enquadramento com a ajuda de um professor profissional, para que o professor diga, não, o seu nível
apesar de você já ter feito lá no passado até o nível C1, você já perdeu bastante, o seu nível hoje é o B2. Né? Então é importante que vocês façam essas aulas e, Cláudia, nós informaremos até a próxima semana, né? Eu e a Adeline, então a Adeline vai anunciar os alunos dela e eu anuncio aos meus alunos. Na próxima semana o formato desse curso, os dias e a quantidade de horas. Mas a ideia é que seja em setembro e outubro, durante esses 2 meses que antecedem a prova, tá bom? Gustavo, mais alguma pergunta? A Thaís perguntou se há a possibilidade das próximas aulas virtuais serem oferecidas nos finais de semana ou durante o período da noite. Olha lá. Final de semana, pelo amor de Deus. Vamos lá. As aulas síncronas, eu imagino que ela esteja falando das aulas síncronas, né? Nós estamos trabalhando, né? Eu, a Adeline, o Gustavo, a Vitória, a Ellen, né? E normalmente a gente trabalha durante a semana. Né? É verdade que um professor sempre trabalha final de semana, mas não com aulas síncronas. A gente corrige as atividades, a gente prepara, a gente pesquisa. Então, aulas síncronas, Thaís, é difícil a gente oferecer aos finais de semana. Mas não se preocupe, né? Eu imagino que você deve ter feito essa pergunta porque você deve ter algum impedimento de assistir essas aulas no momento que elas são dadas. Eu imagino que seja essa a sua dúvida. Então, não se preocupe, porque o nosso entendimento, o meu e da Adeline, é de sempre gravar essas aulas e disponibilizá-las no Google Classroom. E aí o aluno pode assistir no horário que melhor convier a esse aluno. Pode ser no final de semana, no horário que você puder, tá? Mas a aula síncrona ser realizada fora dos dias da semana, em horários comerciais, é realmente bem complicado, tá bom? Mas se sua dúvida for referente a isso, não se preocupe, as aulas são gravadas e elas são disponibilizadas depois para você assistir quando puder. A Raíssa Rocha perguntou se teremos turma B2 no próximo ano. Se tiver, Raíssa, obrigado pela pergunta, né? Mas como eu disse a você, se a gente tiver as condições ideais para a oferta de cursos o ano que vem, que condições são essas? Um leitor francês, né? Como a Adeline, né? Se a gente tiver essas condições, a gente com certeza vai se esforçar para dar a continuidade ao curso de vocês. Então, o aluno que está no A1, a gente vai oferecer o A2, do A2 o B1, do B1 o B2, que é um movimento natural. Mas vocês estão percebendo que o leque vai abrindo, né? Quanto mais turmas a gente vai subindo em nível, mais números de turmas a gente vai ter que oferecer a cada semestre. E o quadro de professores, hoje a reunião é importante para apresentar a vocês quem está por trás das coxias, porque no teatro só os atores aparecem no palco, né? Com luzes e brilhos. Mas aí tem um monte de gente trabalhando nas coxias do teatro para que o negócio aconteça. E hoje essas pessoas saem da coxia, não é Ellen, não é Gustavo, não é Vitória, para se apresentar em cena. Então, se a gente tiver esses profissionais na coxia no ano que vem, certamente a gente deve oferecer a continuidade dos nossos cursos. Agora, se tiver um professor, por exemplo, aí realmente tem que fazer escolhas, mas a ideia, o desejo é de oferecer a continuidade. Gustavo. Uma pergunta que também é minha, mas é compartilhada pela Cláudia e pelo Danilo, é sobre o sistema de pontuação. Porque foi dito que cada critério é 25 pontos. Por exemplo, o critério de produção oral é 25 pontos e de compreensão escrita é 25 pontos. E a nota mínima para se obter o diploma é 50 pontos. Então, se eu obtenho 25 pontos em 2 critérios, mais 0 todos os outros critérios, eu ainda consigo meu diploma? Muito boa alguma pergunta. coisa assim? Muito boa pergunta. Eu acho que a pontuação é bem generosa, porque você não pode zerar nenhuma competência. Zerar você não pode. Mas a sua pontuação, você tem que ter no mínimo 5 pontos. No mínimo 5 pontos. Dos 25, você tem que ter no mínimo 5, e na soma de todos, no mínimo 50. Então vocês podem ver que é bem generoso, né, a questão. Agora, é evidente que um aluno nosso do IFMA não vai ser aprovado com 50 pontos, né, gente? Pelo amor de Deus. Precisam fechar em 90, em 95, em 100,
né? Então, se preparem para fazer, até porque as notas de vocês saem no verso do diploma, elas saem impressas, e é para a vida toda. Assim como a durabilidade do diploma é para sempre, as notas impressas também são para sempre. Então, imprimam decentemente o resultado que vocês merecem. Adeline, você quer complementar? Sim, eu queria complementar só que é por isso que é muito importante de saber qual é o seu nível, porque às vezes tem alunos que se apresentam, eles são bem perto do B1, bem perto do B2, mas não completamente. E a nota, ela, às vezes ele consegue passar, mas com um mínimo de 50, 51. E isso eu acho uma pena, porque às vezes a pessoa nem passa, quer fazer o teste e não consegue até a média, porque realmente a pessoa pensou que ela estava no B1 e ela está ainda no A2, ou tá passou no tentou o B2 e não é ainda não fica ainda no B2. Então é muito bom de saber como é essa prova, realmente de treinar, de fazer várias vezes essa prova completa em um tempo real para ver como é essa prova. E para não ter o mínimo. Muito bom. E obrigado, Adeline. Excelente a sua colocação. E às vezes, um 51 no nível B2 equivale ao 95 no nível B1. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque essas provas, elas têm um conteúdo-forma. O conteúdo é uma continuidade do B1, mas a forma é que é diferente. Muda muito a forma do B1 para o B2, para o A2. Então, o aluno ele precisa realmente saber em que nível está para fazer a prova no nível certo, no nível correto para ele. A última pergunta que apareceu aqui no bate-papo é do Ivo, mas eu acho que foi respondida pelo Klinger. Se o IFMA oferece avaliação do Delphi para todos os níveis, ou somente do B1 ou B2? Muito boa pergunta. O IFMA pode oferecer em todos os níveis, ele pode. Mas a gente tem tido muita demanda, né? E aí eu volto a explicar mais uma vez. A Aliança Francesa do Maranhão fechou as portas em 2016 e ela era o centro aplicador. Desde 2016, os alunos da UEMA, da UFMA, do IFMA, ou alunos de outras universidades em nível superior, que precisavam ter acesso a esse diploma, inclusive muitos policiais, médicos que queriam fazer cursos no exterior, eles precisavam ir para outras capitais. Então o IFMA abraçou essa luta, encampou essa batalha e trouxe em 2017 o Centro Delphi-DALF para o contexto da nossa instituição. Então, desde 2017, nós somos centro certificado da Embaixada da França aqui no Maranhão. Nós podemos oferecer todos os níveis, mas a gente oferece os níveis que têm maior demanda. E a maior demanda, eu estou dizendo a vocês, se vocês ouvissem as histórias, são demandas desesperadas, tipo, professor, eu vislumbro a possibilidade de ir para a França o ano que vem. Meu Deus, o que é que eu faço? Faço o Delphi, né? Se inscreva no Delphi, estude e faça o Delphi. Então, as grandes demandas hoje, o gargalo é entre o nível B1 e B2. Agora, é evidente que com a formação que vem sendo feita desde 2017, nós já temos muitos candidatos que têm o nível B2 e têm interesse em fazer o nível C1. Então, é possível que o próximo movimento seja para cima e não para baixo. Então, por exemplo, por que não o nível A2, Wilton? Não tem tantos alunos do nível A2, por que não? Porque o nível A2, ele acrescentaria, enriqueceria seu currículo, mas ele não permite nem a mobilidade, né, nem a inscrição no mestrado, doutorado. É um nível ainda muito incipiente. Então, a gente não tem esse interesse, não tem um foco comercial, como as escolas, alianças francesas ou escolas privadas. Nosso foco é atender a uma necessidade, a uma demanda pública. E a demanda pública é um interesse público de fazer mobilidade, de entrar no mestrado e doutorado, de apresentar no currículo a proficiência em francês, e isso são os níveis B1 e B2 que permitem. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não?
Wellington, você levantou o dedo? Não. Então, eu vou pedir, antes de nós encerrarmos, né, eu vou pedir que quem puder, que abra as câmeras para a gente fazer uma foto, né, Ellen, para o nosso relatório. Faça uma pose. Obrigado, Simone. Para a gente fazer uma foto oficial, Cláudia, Simone, muito obrigado. Isabel Funo, Alessandra, muito bem, olha só. Esses roxos tão bonitos estavam todos escondidos, né? Bom, gente, Ivo, eu quero agradecer, antes de fazer o nosso registro, eu vou agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. A nossa reunião teve esse ar de bate-papo, era isso que a gente estava precisando mesmo, né? Se dar as mãos, encorajar vocês, não deixar essa chama morrer, porque o aluno que faz francês hoje no Brasil, a motivação dele é muito bonita, né? Ele se motiva por prazer, é a segunda língua, a terceira língua estrangeira que ele escolhe, é uma paixão, é um desejo, então a gente não pode deixar isso morrer, né? Então, muito obrigado por estar todos aqui. Eu vou fazer a foto, Ellen também, eu imagino, né? Depois a gente manda para o relatório. 1, 2, 3 e... Muito bom, muito obrigado mais uma vez e agradeço a presença de todos vocês. Merci beaucoup e à très bientôt. Obrigado, Adeline, Ellen, Gustavo e Vitória. Tchau, tchau.